Graça e paz, irmãos. Amém? E eu estava falando para Patrícia Silva, que não é Isa Patrícia, de que no hospital o Senhor me deu muitas mensagens, né? Por incrível que pareça, eu pegava o papel lá da nutrição, que for, algum papel que vinha até das próprias refeições ali, cobrindo a bandeja e anotando. E o Senhor me deu uma série de mensagens falando sobre 4 atributos. E eu quero falar sobre esses atributos. Eu até questionei o Senhor. Senhor, por que falar sobre esses atributos? Que é a graça, o amor, a misericórdia. E se eu não me engano, o perdão. Cada domingo fazer uma abordagem sobre isso. E tantas outras mensagens que eu recebi. Mas hoje, já entrando agora na parte da mensagem, eu coloquei diante do Senhor: Senhor, o que é que eu poderia compartilhar com os irmãos? E eu quero ser bastante objetivo em relação a isso. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Em vários momentos em que eu estive hospitalizado, o Senhor colocou no meu coração que em momento algum, e isso a gente precisa deixar bem claro em nossos ouvidos, nossas mentes, tanto quantos vão ouvir essa mensagem, que em momento algum o Senhor está preocupado com o que a gente faz para Ele. Ele nunca se preocupa com o que a gente faz para Ele. E vez ou outra eu estava sempre colocando diante do Senhor isso: Senhor, a minha vida é porque eu estou passando por isso. E o Senhor falou no meu coração: eu não estou preocupado com o que você faz para mim. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje. O tema dessa mensagem é: só vale por amor. Foi a mensagem que o Senhor me deu: só vale por amor. E é um texto que todos nós já conhecemos. Eu creio que os irmãos já conheceram, já leram, que é a confissão do apóstolo Pedro, lá no capítulo 21, a partir do versículo 15. É aquele texto clássico da repetição de Pedro, todas as 3 perguntas que o Senhor faz. Eu não vou me deter aos detalhes desse questionamento, mas eu quero retirar desse questionamento ou desse episódio algumas lições que eu tenho aprendido. Não apenas nesse momento de experiência de enfermidade, mas eu tenho aprendido no decorrer do tempo, e parece que mais veemente agora, de que o Senhor se importa muito, muito mesmo, com a forma em que eu me relaciono com Ele. E diz assim, a partir do versículo 15: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez ouvindo-a, e que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. E tantos quantos estarão ouvindo essa mensagem em todo o lugar e em todo o tempo, possam compreender que o que o Senhor requer de cada um de nós é que tudo que estejamos vivendo em tua presença seja puramente por amor a ti. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Nada, irmão.
tudo que envolve a vida de Deus e seu reino está relacionado ao amor. A maneira de Deus é realizar tudo por amor. E nós vamos encontrar diversos textos bíblicos em que isso é claro. Inclusive o texto que deixa claro lá na própria visão do evangelista João, no capítulo 4, de que Deus, Ele é amor. E ele chega até falar no capítulo 4, versículo 8, de que quem não conhece o Senhor, quem não conhece o Senhor não sabe o que é amar. Ele deixa claro que o amor é o ponto fundamental da vida de Deus. E nesse sentido ele deixa explícito tudo que ele é e ele faz. É por amor. Jesus ele deixa claro isso e ele manifesta não apenas nos evangelhos, mas nas epístolas, em toda a escritura do Novo e do Antigo Testamento, de que tudo que Deus é e tudo que Deus faz, Ele faz por amor. E ao olhar para esse texto, ao olhar para esse desafiador questionamento do Senhor ao apóstolo Pedro, a gente consegue perceber algumas coisas que o Senhor tenta ensinar para Pedro e quer ensinar para cada um de nós, e eu quero aqui pontuar rapidamente sobre essas questões. A primeira é que Jesus ele não questiona o amor de Pedro pelas ovelhas. Em momento nenhum o Senhor pergunta a Pedro o quanto ele ama as ovelhas, do quanto ele ama pastorear as ovelhas, do quanto ele se importa em querer manifestar com sua vida o amor àquelas pessoas que foram confiadas a ele, porque Pedro já havia sido comissionado pelo Senhor para ser o pastor da igreja, e Deus é um Deus de propósito, não volta atrás, independente das circunstâncias que Pedro tivesse vivido, independente de um contexto, de alguém que vem para uma negativa, uma negação diante do público acerca do amor que tinha ao Senhor. O Senhor havia chamado Pedro, o Senhor havia comissionado Pedro, e ele não volta atrás nos seus propósitos. Mas em momento algum o Senhor pergunta o quanto Pedro ama as ovelhas. O questionamento é: Pedro, tu me amas? O que o Senhor está levando em consideração é que muitas vezes nós nos preocupamos com a obra, nos preocupamos com o serviço, nos preocupamos com as atividades que devemos promover, nos preocupamos em realizar muita coisa no seu reino. Nós estamos muitas vezes buscando a melhor performance, a melhor forma de realizar e dedicar as nossas vidas e o tempo que temos para as coisas do Senhor. E isso nos preocupa, e essas preocupações são legítimas. São preocupações legítimas para os nossos dias. Eu creio que muitas vezes essas realizações que envolvem as coisas de Deus, que envolvem a obra de Deus, que envolvem a igreja do Senhor, muitas vezes elas são até motivadas com propósitos e intenções que não são reais, ou que muitas vezes não são as melhores motivações, mas estamos correndo por um lado para o outro, buscando agir e fazer e operacionalizar e manifestar muitas vezes um serviço ao Senhor, mesmo sabendo que muitas das nossas motivações não tem nada a ver com a relação com Deus. E a razão certa, o jeito certo e a forma certa, e uma das coisas que o Senhor colocou, o jeito que Ele gosta e do jeito que Ele exige, não é como você faz, é quem você é. E a intenção do Senhor aqui não é dizer para Pedro o quanto ele ama a obra do Senhor, porque ali as ovelhas representavam a igreja, as ovelhas representavam o serviço, as ovelhas representavam o ministério.
a dedicação, as atividades. O Senhor pergunta: Pedro, você ama essas pessoas? Você ama me servir? Você ama fazer alguma coisa para a minha obra? Não, ele pergunta se você me ama. Se você me ama. O foco que o Senhor dá para Pedro é voltar a sua atenção não para o que ele faz para o Senhor, mas voltar a sua atenção para a dimensão do seu amor para com Deus. Eu aprendo com isso, que a ênfase que o Senhor quer nos dar é que nós devemos viver nele e para ele e de forma amorosa e sacrificial por ele. Eu acho que o que vem desse amor, todas as motivações para realizar as coisas do Senhor vêm de forma natural. E com isso eu aprendo que é esse jeito que o Senhor quer que a gente esteja com ele. É esse jeito que agrada a Ele. É esse jeito que Ele exige que as pessoas estejam com Ele. Não pelo que Ele faz, não pelo aquilo que a gente faz por Ele, mas o jeito que Deus gosta, o jeito que Jesus explicita em sua palavra para os seus discípulos e para todos nós, é que se não for por amor a Ele, nada do que a gente faz serve. E eu estava refletindo sobre isso e pensando sobre algumas dessas reflexões. Será que o modo habitual e rotineiro, e muitas vezes religioso, de fazer as coisas, de contribuir, de servir, de desenvolver atividades, será que não nos denuncia o conteúdo do nosso amor por Deus? Será que as minhas atitudes, as minhas omissões, o meu sentimento de pertencimento, envolvimento ou distanciamento não denuncia também a minha dimensão de amor por Deus? Uma coisa que o Senhor nos deixa claro é que muito trabalho na igreja não significa muito amor por Jesus. E isso acontece quando a gente olha para uma das mais poderosas igrejas primitivas, em que o Senhor chama atenção para essa realidade, quando confronta cada um de nós, escrevendo o Espírito Santo para a igreja em Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse. O Senhor olha para o pastor daquela igreja e olha para os irmãos daquela igreja e diz assim: eu conheço a sua obra. Eu conheço a obra que vocês desenvolvem. Eu conheço o trabalho que vocês fazem com paciência, com dedicação. Eu sei o quanto vocês suportam as dificuldades. O Senhor reconhece e dá legitimidade para que a igreja de Éfeso, que manifestava uma igreja com muitas atividades, com muitas ações, com muitos ministérios, com muita coisa, muita realização para o Senhor, mas ele diz: alguma coisa eu tenho contra vocês, e é porque vocês deixaram o primeiro amor. Eu aprendo, irmãos, que a intenção do Senhor Jesus em externar que é esse jeito que Ele gosta que as coisas aconteçam, é desse jeito que Ele quer que estejamos andando com Ele, é que o que importa para o Senhor é a dimensão do seu amor encontrado dentro de nós. E muitas vezes nós temos falhado em amar a Jesus, porque amar a Jesus está condicionado a conhecê-lo. A palavra do Senhor diz isso. Ele diz que nós o amamos porque o conhecemos. E na dimensão em que não conhecemos o Senhor, menos o amamos. E quando falamos de conhecer, não está no sentido apenas cognitivo, no sentido de inteligência, ou na capacidade de compreender a sua palavra, ou conhecer a sua palavra. Mas conhecer aqui está muito mais condicionado à experiência de vida.
o dia a dia, o quanto esse contato produz em nós mais conhecimento de Deus. Jesus, ele nos incentiva, como incentivou a Pedro, a amá-lo poderosamente. O pastor da igreja em Éfeso era um excelente obreiro, grandes e maravilhosas obras eram realizadas, atividades de vários ministérios, a igreja em Éfeso, ela desenvolvia, mas não adiantava nada, porque já tinham perdido o primeiro amor. Amar a Deus está ligado e relacionado a conhecê-lo. E se nós temos falhado em amá-lo, é sinônimo de que nós estamos pecando em conhecê-lo. Esse é o primeiro ponto. O foco do Senhor não é o que fazemos, mas é quanto o amamos. O segundo ponto que a gente vai ver nesse texto é a insistência de Jesus em evidenciar o tipo de perfil exigido para aqueles que desejam segui-lo e servi-lo. Vai dizer que pela terceira vez o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Por que Jesus insiste tanto com esse perfil daqueles que deveriam ser seu discípulo? Por que Jesus insiste tanto? Primeiro, irmãos, não é porque Jesus quer ter a curiosidade de saber a resposta de Pedro, porque como diz o salmista Davi, ele vai lá no Salmo 134, diz que nem as palavras chegou aos nossos lábios, o Senhor já tem conhecimento, ou seja, o Senhor já sabia qual era a resposta de Pedro. Mas eu aprendo que essa insistência de Jesus em perguntar a Pedro se ele o amava, estava ligado ao fato de que Pedro precisava acessar a si mesmo. Pedro precisava, ao ser questionado pelo Senhor, em visitar seu interior e saber e reconhecer se de fato ele amava Jesus como devia. Essa foi a tamanha insistência de Jesus em perguntar: você me ama, Pedro? Estava essa pergunta relacionada muito mais a Pedro se responder do que Jesus esperar a resposta de Pedro. Quando nós falamos sobre a expressão de amor insistente em que Jesus quer que Pedro acesse seus próprios sentimentos e o seu próprio desejo em seguir ao Senhor, nós precisamos levar em consideração de que esse amor é exigido para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Se não for para amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a sua força, com toda a sua energia, se não for para amar a Jesus e assim o seguir, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque é o único jeito que o Senhor exige daqueles que querem segui-lo. Que o ame acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E esse é um grande conflito que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O conflito de nós impormos a nossa vontade ou cedermos à vontade do Senhor. E essa implicação ou essa prevalência está relacionado ao nível de amor que nós temos por nós mesmos e pelo próprio Deus. Se a dimensão que nós temos de amor ao Senhor é muito maior do que amar a nós mesmos, certamente nós cederemos à sua vontade. Olha o questionamento de tantos discípulos quando Jesus chamou a atenção para essa necessidade de prioridade. Como por exemplo aquele jovem rico, quando o Senhor mandou ele largar todas as coisas e segui-lo.
O tamanho de amor que aquele jovem rico tinha pela sua posse, pelas suas possibilidades, pelo seu status social, levou a ele a prevalência de querer continuar sendo sustentado e provido pelos seus próprios recursos, do que ter cedido à vontade de seguir a Cristo. O amor é que fala mais alto. A dimensão que nós amamos o Senhor é a dimensão que, consequentemente, nos renderemos a Ele. E essa proporcionalidade a gente pode tomar nas nossas relações humanas. Quando a gente ama alguém, a gente quer andar com essa pessoa, nós queremos o melhor para essa pessoa, nós queremos o tempo todo estar presenteando essa pessoa, nós queremos diminuir todas as nossas deficiências para pouco afetar a vida dessa pessoa. E no nível de prioridade, nós estaremos dando prioridade máxima a essa pessoa que nós amamos. E se for, de fato, testificar e avaliar o nível de amor que nós temos, nós vamos ceder muito mais para aqueles que mais amamos do que menos amamos. Se for te questionar, se for dar a sua vida por um amigo ou por seu filho, certamente você diria para o seu filho. Porque o seu amor é muito maior pelo seu filho. Se alguém for questionar se você vai dar sua vida pelo seu trabalho ou pela sua esposa, você vai dizer, ou esposo, que você vai dar sua vida pelo seu esposo ou sua esposa. Por quê? Porque o amor é maior. E a decisão de você servir e obedecer a dimensão desse amor é muito maior para aqueles que você se inclinam a amar mais. Pedro, você me ama? Ao questionar isso, Jesus leva a Pedro a cessar a si mesmo e se autoavaliar e perceber se ele estava na dimensão exigida pelo Senhor Jesus para segui-lo. E a resposta disso é o trocadilho de palavras. O amor incondicional não é um amor com reservas. No original que nós fomos olhar, a pergunta do Senhor Jesus sobre o amor que Pedro deveria ter com ele, ele fala de um amor ágape. De um amor sem reservas. Um amor de entrega, de prioridade, de doação. E a resposta que Pedro sempre dá a ele é um amor filial, amor de um amigo, de alguém que você tem uma simpatia, e o Senhor tenta corrigir esse sentimento porque não serve para seguir a Jesus, um amor que não seja incondicional. É como se o Senhor Jesus chegasse para Pedro e dissesse: Pedro, esse tipo de amor que você tem por mim não é válido, não é exigido, não é suficiente, não é capaz de você ser meu discípulo. Você só serve para ser meu discípulo se você me amar com todo o teu coração. E é por isso que todas as vezes, por 3 vezes, Jesus insiste. E Pedro responde a mesma coisa. É como se o Senhor Jesus dissesse para Pedro: Pedro, você me ama ao ponto de você perder a sua vida por amor a mim? É essa a dimensão do amor de Deus. E Pedro diz: Senhor, não, eu te amo ainda pouco. Eu acho que o grande problema da igreja hoje é justamente isso. A dimensão do nosso amor para com Deus. Nosso amor ainda está muito cheio de reservas. Nosso amor está muito condicionado às circunstâncias. Nosso amor ao Senhor está muito condicionado à proporcionalidade de bênção que Ele nos abençoa. O nosso amor está muito condicionado à dimensão do quanto Deus é capaz de fazer a minha vontade. O meu amor está muito condicionado de ver em Deus a possibilidade de Ele reconhecer que eu estou fazendo alguma coisa para Ele. Isso foi uma das coisas que eu pude, no leito, perguntar: Senhor, que tipo de amor é que eu tenho por Ti?
Se uma simples dor, eu estou aqui já questionando, eu estou já aqui arrotando que eu te sirvo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E o interessante é que, mesmo Jesus recebendo a resposta que não era equivalente ao exigido para ser seu discípulo, ele continua com os seus propósitos com Pedro, dizendo: Pedro, cuida da minha igreja. Lógico que ele não está dizendo e nem está dando um passaporte para a gente segui-lo de qualquer amor, de qualquer jeito. Não. Ele está nos ensinando de que até para amá-lo do seu jeito, nós dependemos dele. Os planos do Senhor Jesus não foram frustrados com Pedro. E aí eu estou então pensando nessa avaliação, nessa perspectiva de olhar para mim mesmo, acessar meu interior e responder diante de Deus: eu amo o Senhor mesmo? Será que hoje não seria o dia de parar e pensar e acessar meu coração, acessar meu interior e responder a pergunta que Jesus está nos fazendo nessa manhã: tu me amas mesmo? Assim como o Senhor perguntou para Pedro e levou Pedro a refletir a dimensão do seu amor por ele, ele também nos pergunta nessa manhã: você me ama mesmo? É um amor que supera a circunstância? É um amor que supera a sua própria vontade? É um amor que te leva a se sacrificar pelo Senhor? É um amor que te anula para que o nome do Senhor seja glorificado? Se não for nessa dimensão, você tem um amor menor por Ele. E o que eu quero dizer é que não serve para ser discípulo. Não sou eu que estou dizendo. Essa reflexão é para mim. Se não for na dimensão, e eu sempre falo, e essa semana eu estava falando para alguém sobre isso, de que se há alguém que diz como Ele quer que ande com Ele, é o nosso Senhor Jesus, e Ele diz em sua palavra: se você não me amar e não guardar os meus mandamentos, não serve para ser meu discípulo. Não dá condicionamento. Nesse aspecto, Jesus é radical. Ah, mas eu gosto. Ah, mas isso não serve. Não serve. Será que você é capaz de abrir mão dos seus próprios projetos para fazer a vontade de Deus? Que o Senhor chegue para você e diga: olha, você planejou isso aqui, mas por causa da minha obra, quero que você me obedeça. Por amor que você disse que tem por mim. Você fez esse planejamento aqui, você articulou tudo isso aqui, mas eu quero que você deixe isso tudo por amor a mim. Será que o seu amor é suficiente para isso? O último ponto que eu quero abordar é que só o amor por Cristo é capaz de vencer tudo. A Bíblia diz em outra versão que Pedro ficou perplexo e analisando. Pela terceira vez, quando o Senhor pergunta, em outras versões diz que ele ficou magoado. E que a nossa tradução de forma errônea diz que ele ficou magoado com Jesus, mas Pedro ficou magoado consigo mesmo. Em saber que seu amor não era suficiente para o que era exigido por Cristo. E eu digo que o amor vence tudo e é capaz de vencer tudo, porque o Senhor não esqueceu que há tempos atrás aquele mesmo Pedro havia negado ele publicamente, e o Senhor olha para ele e diz: Pedro, tu me amas sem acusação. Porque o poder do amor de Cristo é curativo. O poder do amor de Cristo é perdoador.
mas também o poder do amor de Cristo é regenerador. O poder do amor de Cristo também exige para aqueles que querem segui-lo na mesma dimensão de amor e de graça. Eu vou mandar durante a semana para os irmãos um e-mail de um pastor que está em Moçambique. E esse pastor, há um tempo atrás, Deus deu um projeto a ele de ele levantar 2.000 Bíblias para moçambicanos. Graças a Deus que levantou mais de 4.000. E ele pegou, se eu não me engano, uma missionária, uma irmã chamada Cristina. E ele disse que todas as vezes que ele passava na feira, essa Cristina estava lendo a Bíblia. Quando ele viu a Bíblia que Cristina tinha na mão, ele disse: meu Deus, uma Bíblia toda velha, lascada, toda jogada. E ele foi ofertar uma nova Bíblia para ela, ela disse: não, eu não vou dar minha Bíblia não. Pegou a nova Bíblia, mas disse: essa Bíblia aqui eu não posso jogar fora de hipótese nenhuma. E eu pensando comigo, eu tenho mais de 10 Bíblias em casa. Graças a Deus que eu leio. E quem tem não lê. Que não visita. Que não é alimentado diariamente. E no testemunho do irmão, ele disse o quanto aquela mulher ama a sua Bíblia e ama a Cristo. Se as coisas não fluírem, se as coisas não forem desenvolvidas, se o estilo de viver, se a sua prática, as suas decisões não estiver amparada em um profundo amor incondicional por Cristo, não vale. E o meu questionamento é justamente esse. Será que amamos mesmo a Jesus? Será que amamos tanto a Jesus como afirmamos e cantamos? Será que amamos mesmo a Cristo ao ponto de nós querermos vencer dia após dia o pecado para não entristecê-lo? Será que amamos ao Senhor ao ponto de abrir mão da minha própria vida, dos meus próprios sonhos, dos meus próprios recursos, por amor a Ele? Será? Eu finalizo dizendo que duas últimas coisas. Primeiro é que a vida em Cristo, a pauta é o amor. Tudo que envolve o quanto amamos a Cristo, o quanto nós somos capazes de fazer por Ele, o quanto nós somos capazes de abrir mão por Ele, tudo é na base do amor. E não é amor qualquer. Não é um amor do meu jeito. Não é o amor da minha forma de entender. O amor em que Jesus nos chama a atenção para amá-lo é na dimensão do seu próprio entendimento. É um amor sacrificial, irrestrito, dedicado. É impossível. E eu quero dizer assim com muitas palavras bem enfáticas, que nos últimos dias é impossível permanecer na jornada cristã se nós não amarmos a Jesus profundamente. Nós vamos ver, e se assim o Senhor não permita que aconteça, de nós não nos pegarmos, inclusive nos afastando do próprio reino. Porque as lutas serão grandes. Só irá suportar aqueles que amam profundamente a Jesus. Amamos profundamente ao Senhor Jesus, ao ponto de nós sermos capazes de fazer o quê? Por Ele. Só vai sobreviver a vida cristã aqueles que amam de verdade a Cristo.
Amor é a pauta central da vida do discípulo com Cristo. E segundo, o amor é a pauta central do discípulo para com Cristo, e a prova desse amor é a evidência da vida do discípulo. Você precisa não apenas levantar suas mãos, ou no início já de tarde, dizer para o Senhor o quanto o ama, o quanto ele é importante para a sua vida, mas você precisa provar esse amor no dia a dia. Você precisa manifestar esse amor com as suas ações, com os seus comportamentos, com o estilo de viver, a forma em que o Senhor tem a primazia na sua vida. Você precisa provar esse amor dia após dia, para que você mostre para o Senhor o quanto de fato você é discípulo. Esse amor precisa ser manifesto. Esse amor precisa ser exposto. E esse amor precisa ser provado. Que é muito bom. Está tudo bem dizer eu te amo, Jesus. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é tudo para mim. Mas quando você entra no vale, é que seu amor vai ser provado. E é nesse sentido que eu creio que muitos vão ficar pelo caminho. Quando serão provados. E não levo nem em consideração de uma provação de tribulação. Eu levo em consideração as aprovações e provações da vida. Em que você precisa evidenciar e manifestar o quanto você realmente o ama. Eu tenho me perguntado nesses últimos meses, quanto de amor é suficiente para sacrificar minha vida por Cristo? O quanto de amor é necessário para que eu busque prioritariamente a vida em Cristo? O quanto de amor é suficiente para que a sua palavra assuma o controle da minha vida e do meu estilo de viver? A que ponto eu manifesto o meu amor e meu amor é provado pelo Senhor no dia a dia da minha vida? O quanto meu amor é suficiente para entregar a minha vida por Cristo? Eu acho que é tempo de você acessar você mesmo e te responder. E entender que se não for o amor sacrificial, se não for o amor exigido por Cristo, não serve para ser discípulo. Senhor, nós queremos nessa tarde diante do exame do Teu Espírito ao nosso interior, queremos, como diz o apóstolo Paulo, despojar, desvestir de todo o espírito de engano, de dissimulação, de religiosidade, daquilo que no longo do tempo declaramos diante de Ti. Essa manhã, início de tarde, é o dia em que o Teu Espírito visita interiormente cada um de nós. Por mais que a gente fale com palavras, por mais que a gente manifeste inclusive com atividades, ações, obras, Senhor, se não for um amor genuíno pelo Senhor, nada do que a gente faz, nada do que a gente tem sentido para o Teu reino. Essa manhã é a manhã em que o Senhor, também com a potência do Teu amor,
nos perdoa. Perdoa a hipocrisia, a soberba, a religiosidade, o engano. Que não nos enganamos, Senhor Deus, tão somente, e muito menos enganamos o Senhor, mas que vivemos dissimulados. Que com o mínimo exigido pelo Senhor, não nos rendemos de amor a Ti. Senhor, essa manhã é a manhã que Teu Espírito pondera e pesa e avalia o quanto nós somos nós mesmos, o quanto queremos ser autorrealizados, o quanto queremos ser saciados, o quanto queremos que as nossas vontades sejam prevalecidas. Senhor, e é avaliado também o quanto nós somos capazes de render tudo isso por amor à Tua vontade. Essa tarde, Senhor, é a tarde em que o Teu Espírito acessa nosso interior, onde não há censuras, onde não há esconderijos, onde não há dissimulações para mostrarmos quem somos, porque o Senhor conhece interiormente cada um de nós e sabe as motivações pelas quais estamos nesta manhã nesse lugar. Tu sabes as motivações por quais nós contribuímos, por que estamos envolvidos, Senhor, e se porventura há inúmeras e legítimas até motivações, mas não é por amor, queremos que o Senhor nos perdoe nessa tarde. Eu sei que muitos precisam reparar os seus danos emocionais e pessoais e precisam de ser reconhecidos por homens. Outros precisam, Senhor Deus, porque estão muito diante de si mesmos com autoimagem distorcidas, e essas pessoas precisam receber o feedback de que são importantes e são úteis. Senhor, são coisas que humanamente são legítimas, mas não valem para o Teu reino. Nós queremos estar envolvidos nessa obra, nessa igreja, porque amamos o Senhor. Porque somos capazes de abrir mão de nossas vontades, porque somos capazes de descontrolar os nossos recursos que estão sobre nossa direção e colocar diante de Ti, Senhor Deus, porque nós somos capazes de nos sacrificar de tempo, de horário, de chuva, sol, por amor a Ti. Nós queremos gente assim, Senhor, e nós queremos que o Teu Espírito nos acesse nessa manhã, tirando essas motivações que podem ser até legítimas humanamente, mas não são reais para a exigência do Senhor. O Senhor não quer um amor igual, o Senhor não quer um amor menor, o Senhor quer um amor tão suficiente ao ponto de nós nos entregarmos. Entregar nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, nossas posses, entregar nossa vida. E como diz o apóstolo Paulo, nos deixar desgastar por amor ao Senhor, sem esperar nada em troca. Senhor, esse início de tarde nós precisamos responder a Tua pergunta. E queremos responder a Tua pergunta tendo a motivação do poder do Teu amor em nós. Porque poderíamos responder ao Senhor dizendo: Senhor, nós Te amamos. Mas não é um amor suficiente. Queremos responder ao Senhor dizendo: Senhor, queremos Te amar na potência do Teu amor. Queremos Te amar aprendendo a amar como o Senhor nos ama. Queremos Te amar da forma em que o Senhor deu tudo por nós. Queremos Te amar de tal maneira que deste a Tua vida por nós. Queremos aprender a Te amar como Tu nos ama. E nos faz, a partir de hoje, a manifestar, a exteriorizar, a mostrar, a evidenciar que nós somos Teus discípulos da forma em que nós iremos manifestar o Teu amor, o amor que temos por Ti. Nos ajuda a viver nessa dimensão. Precisamos, Senhor, desse amor para sobreviver às adversidades desse século.
nós seremos apurados e provados. E se nós não tivermos essa dimensão de amor, Senhor, não será suficiente para permanecermos de pé. Iremos abrir mão do Senhor. Mas te pedimos que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor nos encha deste amor por Ti. Esse amor que vai nos levar, consequentemente, de forma motivacional, a fazer tudo que for suficiente e necessário para que o Teu nome seja glorificado. Por amor a Ti, faremos coisas maravilhosas. Gerado pelo amor a Ti, estaremos disponíveis para Te servir. Por causa primeiro do Teu amor em nós, tudo que envolve a minha vida vai ser em rendição ao Senhor. Por amor a Ti, eu quero viver o último instante da minha vida para Te amar e Te servir. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus.